Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros e nesse vídeo eu quero falar sobre a paralaxe cognitiva, que é uma das teses mais populares da filosofia do Olavo de Carvalho, se não a mais popular, se tornou muito comum, né, nos grupos aí de estudo, né, todo mundo fala paralaxe, paralaxe, paralaxe o tempo todo, né? Então eu quis fazer esse vídeo porque é uma dúvida muito recorrente, né? Muita gente sabe que eu estudo aí a filosofia do Olavo há um tempo, muita gente também vem me perguntar o que é a paralaxe. Dois pontos, porém, antes da gente entrar no assunto que eu queria destacar. Ponto número 1, é claro que seria ridículo eu vim aqui querer me apresentar como o porta-voz da filosofia do Olavo. Tudo que eu vou mostrar aqui é apenas a forma com que eu articulo a tese da paralaxe cognitiva. E em segundo ponto, galera, vamos tentar evitar, isso é muito ruim, né? Que esse é o grande problema, né? Na verdade, hoje em dia, em relação ao Olavo de Carvalho, que 90% das pessoas que falam sobre o Olavo nunca leram nada do Olavo, não sabem do que estão falando. Isso é muito ruim, né? Então, assim, se você está interessado, por exemplo, na filosofia do Olavo, então busque livros, busque a fonte primária, né? Busque os livros do Olavo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né, do Olavo é um livro ótimo para quem está começando a conhecer o pensamento do Olavo, né? Porque você tem vários artigos ali que tocam em vários pontos importantes para você começar a entender como é o pensamento do Olavo. E vamos tentar parar um pouco de fazer isso, né? Que isso é muito ruim, né? Ficar querendo... Até o próprio Bruno Corradelli, né, muito bem lembrou na série platônica que a gente está fazendo aqui no canal, né, que, por exemplo, Sócrates ele não foi condenado pelo que ele disse, mas pelo que as pessoas ouviam falar que ele disse, não ouviam falar que ele dizia. E esse é o problema também do Olavo, né? Ninguém busca a fonte. Então não dá, não. Eu ouvi falar que ele falou que não sei o que lá. Isso, acredito que serve, na verdade, não só para o Olavo, mas para todo mundo, né? Em todos os casos, né? Então, por exemplo, se você está curioso em conhecer mais sobre Karl Marx, então busque realmente estudar o que Karl Marx escreveu, né? Vamos tentar parar de ficar terceirizando o conhecimento o tempo inteiro, e é claro, não dá para a gente conhecer tudo ao mesmo tempo, não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, mas então se acontecer de você, eu não tenho energia à disposição, não me interesso tanto para querer buscar a fundo, por exemplo, a filosofia do Olavo, então pelo menos faça o que a imprensa não faz, né? Tenha a honestidade, né, que a imprensa não tem, de falar, isso aqui que eu estou falando eu ouvi de um terceiro, eu posso estar falando besteira, porque isso aqui eu vi em tal lugar, eu não fui na fonte. Até um exemplo prático disso é o que aconteceu com o Flávio Morgenstern quando ele foi naquele debate lá no Pânico, com aquele jornalista, que o cara, não é o nome do jornalista, ele fez 3 meses do COF e leu acho que um pedaço do Filosofia e seu Inverso do Olavo, e queria palpitar sobre a filosofia do Olavo. E assim, ele faz um puta de um desserviço, né? Porque o Flávio, mesmo com o Flávio no programa, primeiro que eles interrompem o Flávio o tempo inteiro e não dá tempo do Flávio explicar tudo no programa. E assim, ele faz até ele cita, né, esse jornalista paralaxe cognitiva, ele faz uma puta de uma confusão do cacete, né? Ele confunde paralaxe cognitiva com a questão, né, da inteligência como uma escolha moral, né? Que esse é o motivo que o Olavo tem essa questão do uso do ad hominem, coisa até que ele explora um pouquinho, no próprio mínimo tem um artigo que ele fala, que ele dá uma pincelada sobre isso, por isso que eu falei que é um bom livro, com uma introdução ao pensamento do Olavo. E assim, isso cria esse ambiente que a gente vê hoje em dia, né? Essa confusão, essa histeria, essa bagunça sobre essas figuras, como por exemplo o Olavo, porque você tem essa total desonestidade, né? E então isso que esse jornalista acaba fazendo é um puta de um desserviço, né? Porque isso só cria confusão, né? Não ajuda em nada para as pessoas que realmente querem entender o pensamento do Olavo. Ele confunde ali pontos completamente diferentes da filosofia do Olavo, e isso também é outra coisa também que eu queria destacar, que assim, o que eu estou fazendo nesse vídeo, de certo modo, é bastante problemático, porque eu estou arrancando uma parte da filosofia do Olavo e explicando só essa parte, né? Então, assim, isso que eu estou fazendo já é meio problemático, mas para a gente tentar entender melhor essa questão da paralaxe, eu vou tentar fazer esse esforço aqui sem que fique muito vago e que pelo menos as pessoas tenham uma ideia do que trata a paralaxe. Então, depois, né, de todas essas considerações que, apesar de esticar muito o vídeo, eu acho que era importante fazer, vamos então agora à questão da paralaxe. Bem, eu trato a paralaxe como o deslocamento do eixo de experiência e do eixo de consciência. Como assim? Basicamente, a paralaxe ela acontece quando você percebe alguma coisa, quando você tem uma percepção, só que na hora de você fazer uma construção racional que explica essa percepção, você contradiz a própria percepção. Então, por exemplo, eu estou percebendo aqui essa câmera com o tripé, e ao eu olhar para essa câmera, perceber essa câmera, eu faço uma construção, uma explicação racional desse fenômeno. E aí, nessa explicação, eu contradizo a minha própria percepção. Veja que, na verdade, é um problema bastante sutil, na maioria dos casos,
e até existem níveis que você pode perceber de paralaxe cognitiva. Inclusive, o próprio Olavo diz isso, que depois de um determinado ponto, você já nem dá mais para falar que é paralaxe, você já virou pura enganação. Por exemplo, o que tem acontecido hoje em dia com essa questão dessa tragédia que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Que você tem ali, né, tudo, aquela coisa terrível acontecendo, né, em relação ao Maduro. E você tem ainda, né, essa galera cheirosa aí que ainda fica fazendo todo um contorcionismo para tentar negar, né, falar, não, mas esse não é o socialismo ainda pode dar certo. Isso, por exemplo, já não dá nem mais para falar em paralaxe cognitiva, porque aí você já, quando você está negando a própria percepção, aí já virou autoenganação, já não dá nem mais para falar em paralaxe. É claro que uma paralaxe cognitiva lá atrás pode gerar uma autoenganação, né, aqui na frente, com certeza. Mas é importante então ter essa divisão, entender que também, às vezes muitas vezes a gente acha que a gente está vendo uma paralaxe cognitiva, mas na verdade muitas vezes é uma pura mesmo autoenganação. Você chegou ao ponto de negar para a percepção, aí não dá mais para falar em paralaxe. Bem, já que eu dei esse exemplo, né, que eu dei essa explicação breve dessa falta de comunicação entre a percepção e o pensamento, isso de fato acho que é um ponto muito importante da filosofia do Olavo, porque o Olavo trabalha muito no COF. Reestruturar, fortalecer a conexão entre o pensamento e a percepção. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar alguns exemplos simples primeiro, depois a gente pega o caso do Descartes, que é um ótimo objeto de estudo para a paralaxe. Bem, vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode encontrar paralaxes cognitivas. Por exemplo, quando David Hume afirma que todo conhecimento é adquirido por hábito. Esse conhecimento David Hume adquiriu também por hábito ou por conhecimento objetivo. Inclusive, geralmente as paralaxes mais descaradas, vamos dizer assim, a forma mais fácil de você achar é aplicar a regra no próprio enunciado, como eu fiz agora. Então, eu enunciei essa regra de todo conhecimento ser obtido por hábito e depois eu tento aplicar a própria regra no próprio enunciado. Isso nem sempre dá certo, né? A gente vai ver no exemplo que eu vou dar depois do Descartes, que é um exemplo muito mais sutil de paralaxe, mas geralmente dá bem certo, né? Por exemplo, quando são paralaxes descaradas. Por exemplo, a verdade é uma construção social. Isso é uma verdade ou isso é uma construção social? É verdade que a verdade é uma construção social ou é uma construção social que a verdade é uma construção social? Mesma coisa. Eu peguei a regra e apliquei no próprio enunciado. Geralmente isso, como eu falei, paralaxes mais descaradas funcionam muito bem. Mais um exemplo, vai. Você pega os 4 discursos do Aristóteles, né, o livro do Olavo. Tem gente que fala, mas o Olavo ele fala que você tem a premissa necessária e a premissa verossímil, mas não tem como você como um indivíduo relativo afirmar isso, se uma premissa é necessária ou uma premissa verossímil. Né? Todo conhecimento precisa, então, depende de uma premissa fictícia, no caso, uma premissa verossímil. Bem, e a premissa de que todo conhecimento precisa de uma premissa fictícia, uma premissa necessária e uma premissa fictícia. Mesma coisa, eu peguei a regra e apliquei no próprio enunciado. Então, esses são exemplos mais claros, né, mais simples de paralaxe. Então, não sei se deu para ficar claro qual é o problema. Você fala uma coisa que contradiz a própria possibilidade de você estar percebendo aquele objeto do seu juízo, da sua preposição. Como eu falei, o Descartes ele é um objeto de estudo muito interessante para a paralaxe. Inclusive, eu tenho a impressão que, da mesma forma que o Olavo ele desenvolveu a teoria dos 4 discursos, baseado, claro, principalmente no Aristóteles, mas também em passagens do Avicena e do Tomás de Aquino, eu tenho a impressão que, no caso do Descartes, com certeza houve ali várias ramificações, vários ramos da filosofia que influenciou o Olavo, mas eu acho que um grande precursor para a tese da paralaxe foi o Schelling, que é um dos grandes filósofos do idealismo alemão. Eu gosto muito do Schelling, inclusive é engraçado, né? Porque quando a gente fala em idealismo alemão, geralmente a gente pensa mais no Hegel, né? Mas você tem esses 3 mais famosos, né? O Fichte, o Hegel e o Schelling. E é engraçado porque eu, por exemplo, acho muito mais interessante o Schelling e o Fichte do que o Hegel. Mas o Hegel, a academia gosta muito do Hegel, né? Muito, acho que porque ele fala muito sobre coletivismo, né? Mas enfim. E o Schelling, ele criticava muito essa revolução racionalista feita pelo Descartes. A principal crítica dele, né, ele tem aquela frase que o Olavo, inclusive, gosta de repetir muito do Schelling, que o Schelling dizia que depois, né, quando nós chegamos à filosofia moderna, a filosofia caiu para um nível pueril, né, principalmente depois do Descartes. Por quê? Porque uma das principais coisas que o Descartes fez, e de fato eu acho que foi um dos maiores estragos, se não o maior estrago da filosofia moderna, é criar essa ideia de que existe um abismo entre mente e matéria.
Então, que na verdade nós aqui vivemos no nosso mundo mental, do doce de leite, da fantasia, das divindades e das religiões, e existe um mundo frio, matemático, das leis mecânicas que independe desse mundo mental, então existe um abismo aí. Né? Então o nosso mundo mental é tudo uma fantasia, e o mundo real, na verdade, é esse mundo material, frio, físico, frio. Né? E por isso que o Descartes até faz aquele esforço de tentar provar a existência dele mesmo, através desse eu pensante. Né? E nesse processo, né, quando ele cria essa ideia da filosofia, através desse eu atomizado, ele então abre esse precedente para enxergar a realidade como esse abismo entre matéria e mente. E isso, né, essa afirmação do Descartes, né, esse passo que ele deu, isso não é necessariamente o início da parálise cognitiva. Na verdade, é muito difícil da gente saber exatamente, né, até seria necessário que alguém fizesse todo um levantamento da filosofia para tentar entender exatamente quando começa, né, até que ponto você pode dizer que começou a acontecer parálises cognitivas na história da filosofia. Mas o Descartes, então, claro, não dá para pintar ele como ponto inicial, mas de fato ele é um objeto de estudo excelente para você entender o fenômeno da parálise cognitiva, até mesmo porque esse abismo que ele fez foi o pontapé inicial para que depois, na filosofia moderna, criasse desde esse relativismo maluco que a gente vê, esses racionalismos, foi fundamental essa cagada do Descartes, certo? Bem, para a gente entender essa questão do Descartes, a gente pode pegar uma passagem, né, das meditações que o Descartes faz, onde ele justamente começa a construir essa ideia desse abismo. E o Descartes ele vai dizer, né, que ele percebe que a mente dele é uma unidade. Só que o mundo material não é uma unidade. Ele vai perceber que o Descartes, né, por exemplo, se eu me cortar aqui no meu, eu não vou ter dois Heitores. O Heitor, o ser Heitor, continua sendo um só. Então a camada do ser, a camada mental é esse ser indivisível, essa unidade indivisível, enquanto que no mundo da matéria, na verdade, a matéria ela pode ser dividida infinitamente ou aglutinada infinitamente. Você não tem um princípio nítido de unidade. Na verdade, a matéria você simplesmente tem essas leis matemáticas que explicam a matéria e você não consegue, então, de forma alguma articular isso com o mundo do ser, com o mundo do eu pensante. Então, deu aí para perceber, né, como é que o Descartes levanta o problema. Então ele vê, poxa, eu sou aqui um eu pensante, indivisível, só que eu vejo, ele até usa o exemplo do corpo dele. Ele fala, meu corpo, eu vejo aqui que eu posso dividir meu corpo em partes. Tem a minha mão, minhas pernas, meus pés. E eu vejo que eu não consigo fazer isso com o eu cartesiano, com o Descartes, com a pessoa Descartes. Eu não consigo dividir o Descartes em partes, a pessoa Descartes, o indivíduo, o ser Descartes. Bem, nesse pensamento, na verdade, se a gente for esmiuçar bem, nós temos duas paralaxes cognitivas e não uma só. Vamos então esmiuçar aí para ver se fica claro. Primeira paralaxe, que justamente o Descartes então, ele fala, né, sobre essa questão de que ele percebe o corpo dele, vê que o corpo dele é divisível, mas vê que o eu dele não é divisível. Quando o Descartes se refere ao corpo dele, né, a função corpo, isso é um aspecto material ou um aspecto ideal? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Descartes, ao inteligir o corpo dele, ele está visando uma matéria ou uma função. Por exemplo, se eu fizer aqui uma caneca de madeira e depois eu fazer uma caneca de alumínio, vocês vão continuar entendendo que é uma caneca, porque eu troquei a função, eu troquei a matéria, mas não troquei a função. E essa aqui a gente faz a divisão básica do Aristóteles entre função e matéria. O que determina a matéria é a função, e não o contrário, né? Se você achar que pode ser o contrário, aí você vai cair numa tese muito mais interessante do que qualquer astrologia do Olavo, né? Qualquer astrologia mágica do Olavo, onde a matéria tem uma consciência própria e se autodetermina. Né? Então a matéria ela se autodetermina para se autodeterminar uma função. Né? Que você cai nessa maluquice. Né? Um exemplo bacana que o próprio Olavo usa, acho que do próprio Koff, né? Do Teorema de Pitágoras, por exemplo. Né? Que se eu colocar uma folha com o Teorema de Pitágoras, e toda vez que eu imprimir essa folha, uma cópia dessa folha, eu não estou criando novos teoremas de Pitágoras. O teorema de Pitágoras continua sendo o mesmo. Pitágoras não inventou o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema de Pitágoras. Então você tem justamente esse mundo de funções, esse mundo do ideal, né, da parte inteligível, né, do princípio de identidade do Aristóteles, que determina a matéria. Então cadê o abismo entre matéria e forma que Descartes disse? Porque veja que se o mundo da matéria fosse pura matéria, se não tivesse funções, Descartes não ia ser capaz de afirmar nada sobre nada. Porque o Descartes ele intelige o mundo material observando a função da matéria. Quando ele fala corpo, se você cortar o corpo no meio, Descartes não deixa de entender que é corpo. Ele vê que são então duas metades de um corpo.
Ele entende a mão dele, ele dá o exemplo, se ele cortar a perna, os pés, ele entende que aquilo faz parte da função corpo. Inclusive isso é muito importante porque até eu penso em fazer um outro vídeo sobre esse assunto, que o princípio do conhecimento não é a existência material, é o princípio de identidade, né? Que é ali a parte mais fundamental, é o pilar mais fundamental da lógica aristotélica. Então, sem o princípio de identidade, sem a forma inteligível, Descartes não seria capaz de afirmar nada sobre nada. Ou seja, então, novamente, cadê o abismo entre função e matéria, ou ideia e matéria? Já que o processo de determinar a matéria, de inteligir a matéria, não é uma propriedade material. Só que, como eu falei, tem outra paralaxe que a gente pode cavar embaixo também, para encontrar. O Descartes, ele vai afirmar que a matéria também é infinitamente divisível ou infinitamente aglutinável, que é um conceito que a gente consegue entender com uma certa tranquilidade, né, o que ele quer dizer. Então, basicamente, então é como se, imaginando a matéria como vários pontinhos, né, você consegue ficar dividindo esses pontinhos ou juntando esses pontinhos e criando uma aglomeração de pontos ou dividindo pontos infinitamente. O interessante disso que o Descartes fala é que remete muito ao Zenão. O Zenão, ele é um discípulo de Parmênides, né, lá na época pré-socrática, e o Zenão ele queria aplicar as teses do Parmênides no mundo do ser, só que no mundo do ser já do Heráclito, né, não no ser parmenídeo, né, porque Parmênides falava daquele ser uno, essa unidade, né, muito que até o próprio Descartes tenta encontrar quando ele fala do ser pensante, e o Heráclito falava daquele mundo da transformação. E o Zenão tenta, na verdade, reduzir tudo ao ser do Parmênides. Então ele vai querer convencer as pessoas, né, e os argumentos do Zenão são bem divertidos, né, porque são argumentos assim, são raciocínios que causam, muitas vezes até nó na nossa cabeça, né, e que muitas vezes até pode gerar uma certa confusão e dá até um certo trabalho, dependendo da experiência que a pessoa tem com filosofia, para escapar dos problemas de Zenão. E o Zenão, uma das coisas que ele queria fazer justamente era mostrar que não existe movimento, já que é tudo ser, não tem movimento. E aí, né, um dos exemplos que o Zenão dava era da corrida entre a tartaruga e o Aquiles, que ele dizia que o Aquiles, né, ia correr, né, a tartaruga estava na frente do Aquiles e o Aquiles ia correndo contra a tartaruga, tentando chegar primeiro, ia ter que, claro, antes de chegar na chegada, ele ia ter que atravessar, né, passar a tartaruga, né, vamos lá, usar o exemplo Copa-Tropa, né. Então tá lá correndo entre o Aquiles e o Copa-Tropa, o Aquiles tem que passar o Copa-Tropa. E aí o Zenão, ele vai falar o seguinte, bem, vamos supor que a gente tem então esse quadrado aqui, que é a distância entre o Aquiles e o nosso Copa-Tropa. Para o Aquiles atravessar o quadrado todo, primeiro ele tem que atravessar a metade do quadrado, né? Só que para ele atravessar a metade do quadrado, ele tem que atravessar a metade da metade do quadrado. Para ele atravessar a metade da metade do quadrado, ele vai ter que atravessar a metade da metade. Vocês já entenderam onde é que vai o raciocínio, né? Portanto, Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga, porque ele sempre vai ter que atravessar a metade da metade e isso vai seguir infinitamente. Então vê que é uma ideia bem maluca, né? Quer dizer, não brincar muito com essas ideias bem malucas, né? Que muitas vezes causa essa confusão na nossa cabeça. E quem vai resolver isso aí vai ser justamente o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai chegar e falar, não, mas espera aí. Esse quadrado, esse espaço que você delineou, ele é infinito em potência, mas não em ato. O quadrado que você delineou concreto, com matéria, né, ele em ato não é infinito. E foi interessante porque, depois desse argumento do Aristóteles, o Hegel foi querer, até por coisa que eu tinha citado o Hegel no começo do vídeo, o Hegel ele foi querer dar uma de engraçadinho, e foi querer meio que refutar, ele foi querer rebater esse argumento do Aristóteles. Ele fala, poxa, mas esse argumento é insatisfatório, porque o Aristóteles está dizendo, não, então é infinito em potência, mas não em ato. Não, mas espera aí, mas tudo bem, você pode... Zenão, por mais que ele não possa dividir este quadrado infinitamente, na prática, não significa que seria possível sim dividir esse quadrado infinitamente, né? Então essa divisão entre potência e ato que Aristóteles está dizendo não existe, né? Zenão por mais que Zenão não possa na prática ficar dividindo, não significa que não seja possível dividir. E aí, na verdade, Hegel também não entendeu o argumento de Aristóteles. O que Aristóteles está querendo dizer é que o que a potência que ele está se referindo são as propriedades inteligíveis.
e não a matéria em si. Tem até uma brincadeira que a gente pode fazer com a matemática, né? Você falar, quanto que seria o infinito mais 1? Ou quanto seria o infinito menos 1? E qual que é o propósito de fazer essa brincadeira, né, na filosofia? Justamente mostrar que se você concebeu algo material, então não é infinito. Se você concebeu materialmente, não é infinito. Aí você fala, tá, mas espera isso. Então como é que a gente consegue entender tão bem essa infinitude que o Zenão está falando? Porque quando a gente concebe alguma coisa, de fato, que aí é o em ato. Então o quadrado em ato, materialmente, se você concebeu materialmente, não é infinito. Tá, mas então como é que ainda assim eu consigo entender o que o Zenão está querendo dizer quando dá para dividir infinitamente? Porque as propriedades que determinam o quadrado são infinitamente válidas. Então se eu pegar 0,01, 0,001, 0,0000000000000 e vai embora de zero, eu sei que são propriedades válidas. Que isso também foi uma coisa que a filosofia moderna perdeu muito. A filosofia moderna tende a ver o infinito apenas através da ideia quantitativa, mas na verdade o infinito ele só é inteligível primeiro pela ideia do infinito qualitativo. São propriedades infinitamente válidas, e é isso que Aristóteles quer dizer, quando ele diz que o quadrado é infinito em potência, mas não em ato. Porque essa potência que ele está definindo são essas propriedades matemáticas que o Zenão usa para inteligir o quadrado e dividir ou somar o quadrado, enfim, a forma inteligível do quadrado. Perceberam a diferença? E aí, novamente, se o conceito de infinito se dá pelas propriedades ideais que determinam a matéria em ato, novamente, cadê o abismo entre matéria e ideia? Então, você tem esses dois pontos, né, que dá para mostrar essas duas paralaxes do Descartes. É claro, dá para dar milhares de exemplos aqui, mas acredito que a gente conseguiu aqui esmiuçar bem, não sei se ficou muito claro, mas, enfim, eu acho que a forma que eu acho mais fácil de articular a paralaxe é explicando dessa forma. É o deslocamento entre o eixo de experiência e o eixo de consciência. É quando você, ao perceber algo e tentar conscientizar na inteligência algo, você cria uma explicação que contradiz a sua própria percepção. E como eu falei, existem vários níveis de paralaxe, existe até um determinado ponto onde nem dá mais para falar que é paralaxe. E existem desde paralaxes, né, muito sutis até paralaxes muito descaradas, né? Galera, é isso. Obrigado. Até no próximo vídeo. Um abraço.